Aqui no canal eu já te ensinei a como produzir esse lindo cestinho organizador para você organizar e ainda decorar o seu ateliê. E na aula de hoje eu vou te ensinar a como produzir esse lindo tapetinho de overlock. Então já fica aqui comigo que a aula tá recheada de dicas. Olá, costureirinhas e meninos, tudo bem? Gente, na aula de hoje eu vou te ensinar a como produzir esse lindo tapetinho de overlock. E ó, essa aula, ela é super fácil e prática de produzir. Então, se você é iniciante da costura, eu tenho certeza que você vai dominar e vai conseguir produzir facilmente essa aula. Vou te ensinar como produzir esse tapetinho aqui para overlock. E detalhe, ele vem com um bolsinho aqui que serve para quando você estiver costurando e caindo aquele restinho do corte da sujeirinha da overlock para cair aqui e a gente não fazer aquela sujeira e bagunça no ateliê. Além de tudo, ó, tem suporte aqui para você colocar a sua tesoura. E mais uma dica para você. Sempre que eu termino de costurar, eu gosto aqui, ó, de tirar o pedal e os fios e eu enrolo ele e guardo. E aí, ó, o bolsinho eu esvazio, jogo a sujeira e ele super vai servir já para deixar guardadinho o acelerador e os fios da minha overlock. E para produzir essa aula de hoje, eu tô utilizando as máquinas de costura da Janome. E aqui nas informações desse vídeo, eu vou deixar todas essas informações para você que queira ter uma máquina como a minha. E usando o cupom FAROLZINHO, você ainda tem 5% de desconto. A aula do tapetinho de overlock tá super fácil de produzir, não vai viés e é super rápida de fazer. Então, se você quer aprender a como fazer, já fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar todos os segredinhos. Vem comigo! Para fazer esse passo a passo, todos os materiais que eu vou utilizar, vocês encontram as medidas aqui na descrição desse vídeo. Então, nós vamos utilizar basicamente tecido, e aí eu vou estar utilizando para o bolsinho uma vez o tecido matelaçado na manta R2, 2 partes e 2 partes para o forro. Vamos usar um retalhinho de tecido que eu vou estar chamando como um entremeio para unir as duas bases e vamos estar utilizando também um tecido maior com forro para poder fazer o tapetinho. Esse tecido aqui, todos esses tecidos são 100% tricoline e aí eu matelei aqui na manta R2. Eu tô fazendo aqui a minha base bem quadradinha e maior, por quê? Porque a minha overlock, eu utilizo ela com a mesa extensora. Caso você utilize só a overlock, você pode também diminuir essas medidas. Vou começar aqui pelo meu bolsinho, pelo tecido do entremeio. Eu vou unir aqui ponta com ponta. Vou fazer um pique para poder marcar aqui o centro do meu bolsinho. Aqui nessa parte, eu vou estar fazendo a mesma coisa. Eu dou um piquezinho aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar aqui o meu tecido, esse de entremeio, e vou fazer uma costura desse lado e uma costura desse outro lado. Em todo esse projeto eu vou estar utilizando margem de costura de 0,75. Então, inicio e finalizo com retrocesso. Ó, terminei aqui a minha costura. Agora eu vou desvirar. Vou usar aqui um agulhão para acertar esses cantinhos. E agora eu vou passar. Agora aqui, ó, já passado, eu vou estar colocando pique com pique, dessa forma. E aí eu vou passar uma costura bem na beiradinha para poder prender. Essa costura aqui eu vou fazer em zigue-zague. Agora aqui, depois de costurado esse meu entremeio, o que nós vamos fazer? A gente vai deixar direito do nosso tecido, com direito aqui, ó, do outro tecido. E desse lado aqui, ó, em cada cantinho, eu já marquei aqui, ó, uma caixinha de leite de 2 centímetros. 2 centímetros para cima e para o lado, nos dois. E eu fiz a mesma coisa com o forro, direito com direito. Aí eu vou alfinetar aqui.
E o meu forro, eu fiz a mesma coisa. E aí, eu vou refilar aqui a caixinha de leite. E agora aqui eu vou costurar essa lateral, essa outra e o fundo. Depois a gente junta e faz a caixinha. E vou fazer a mesma coisa também no forro. Vou iniciar e finalizar com retrocesso. Então aqui, ó, já tô com o meu forro todo costurado. E agora aqui, ó, eu vou unir as caixinhas de leite, tá? Você pode abrir essas costuras ou colocar uma pro lado e outra pro outro lado. Aí você alfineta e a gente vai fechar essa costura desse lado e também desse outro lado. Ó, e tá prontinho e eu vou repetir o mesmo processo com a parte que está matelada. Ó, então agora aqui eu terminei de costurar as duas partes. Eu vou desvirar aqui, ó, essa minha parte. Vou acertar aqui as minhas caixinhas de leite pra costura ficar assim, ó, batendo, bem bonita. Ó, dessa forma. Aí agora aqui, ó, eu vou vestir direito aqui da minha peça com o direito do meu forro. Coloco assim. Aí eu vou unir as costuras das laterais. Esse outro lado também. E aqui na volta a gente pode colocando clips também, pra poder prender. Eu vou deixar uma abertura aqui, ó, onde tem aqui esse meu tecido do entremeio, pra depois a gente desvirar a peça. E agora, a gente vai costurar aqui em toda a volta. Pra isso aqui, ó, eu retiro essa parte da máquina, que facilita bastante, introduzo aqui a minha peça e vou costurar em toda a volta. Inicio e finalizo com retrocesso. Costurei aqui e agora pela minha abertura eu vou desvirar aqui toda a minha peça. Esse daqui vai ser o bolsinho que vai servir para quando a gente estiver costurando cair toda aquela sujeira e não ficar sujando aí todo o seu ateliê, tá? Agora aqui, ó, eu vou colocar pra dentro essa minha parte. Desvirei aqui toda a minha peça e agora, ó, nós vamos
ajeitar aqui a peça, ó, pra deixar o fundo aqui, ó, todo aqui, ó, pra dentro, o forro, né, todo aqui pra dentro. Então, eu vou passar primeiro, porque isso facilita bastante, e depois eu vou passar uma costura rebatendo. Quando eu passar essa costura rebatendo, eu aproveito também, ó, pra fechar essa parte aqui, ó, que ficou aberta pra gente desvirar. Ó, gente, já coloquei aqui o forrinho todo pra dentro. E aí, o que que facilita muito? Eu tenho esse ferrinho pequenininho aqui no ateliê, ó, e eu consigo introduzir ele dentro da minha peça e passar aqui, ó, com facilidade pra deixar a peça bem assentadinha. Então, eu sempre falo que super vale a pena ter aqui, ó, esse tipo de ferrinho, porque eles facilitam demais a nossa vida. E agora, aqui, ó, eu vou passar uma costura rebatendo aqui em toda a minha volta, e essa costura vai aproveitar, ó, e já fazer o fechamento dessa abertura. Ó, eu tirei essa parte aqui novamente, vou introduzir aqui a minha peça e vou costurar em toda a volta. Pessoal, então eu aproveitei para fazer aqui esse fechamento com ponto decorativo. Eu usei o ponto de número 16 da minha máquina. E aqui nas informações desse vídeo eu vou estar deixando para você qual é a minha máquina. Fechou desse lado de cá. Então tá pronto aqui o nosso bolsinho e a gente vai reservar. Aí agora aqui, ó, no meio eu quis pra decorar, eu fiz aqui um lacinho com uma renda. Usei uma rendinha de algodão. E no meio eu coloquei uma rosinha. Dessas rosinhas aqui, ó, que a gente já compra pronta, eu decidi colocar aqui, ó, umas rosinhas, fica bem charmosinho. Aqui, ó, na mesma direção do lado de dentro, eu costurei a minha etiqueta com pontinho de zigue-zague de um lado e do outro. Mas dessa vez, eu não coloquei fita dupla face aqui. A intenção da etiqueta é ficar abertinha mesmo, por quê? Porque daí, ó, ela vai servir aqui, ó, como porta-tesouras. Bom, depois aqui então do nosso bolsinho já pronto, a gente vai pegar aqui o nosso tecido principal, que ele vai servir para ser a base, né, o nosso tapetinho da overlock. Isso ajuda porque a minha overlock, ela tem aqueles pés de sucção. E às vezes, né, você tá colocando uma mesa de vidro, alguma coisa assim, fica ruim para você tá tirando e colocando. E na hora de costurar também fica bem legal. Já dobrei aqui, ó, encontrei o meio da minha peça e fiz a mesma coisa aqui, ó, no nosso entremeio. Como que eu vou fazer agora? Eu vou deixar aqui, ó, a frente com o direito aqui da minha peça, porque eu tenho que pensar que depois ele vai fazer assim. E eu vou vir aqui, ó, e vou colocar meio com meio e vou alfinetar. Depois de alfinetado, a primeira coisa, a gente vai passar uma costura aqui de segurança bem na beiradinha, prendendo o nosso bolsinho. Gente, ó, passei essa costura aqui, eu passei essa costura como zigue-zague. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui a nossa peça. Vamos colocar o nosso forro, ó, vou colocar o forro aqui, o forro eu cortei um pouquinho maior. Então, vou colocar direito do meu forro com o direito da minha peça. Vou aqui alfinetar toda a minha peça. Aí aqui eu alfinetei toda a nossa peça e a gente vai deixar a abertura para desvirar a nossa peça ao contrário da onde está nosso bolsinho. Então eu vou deixar aqui, eu vou passar uma costura aqui com margem de 0,75, inicio com retrocesso e finalizo com retrocesso.
Aqui eu finalizei a minha costura. Vou retirar agora todos os meus alfinetes. Eu vou refilar o excesso aqui do meu tecido e depois eu vou desvirar a minha peça. Vou fazer um pique em cada canto aqui, sem cortar minha costura, para depois esse acabamento ficar mais bonito. E vou pegar aqui a minha peça e vou desviar. Eu venho aqui pelo meu bolsinho, pego e vou desvirando toda a minha peça. Pego sempre aqui um objeto pontiagudo, vou acertar todos os cantinhos aqui. Ó, tá prontinho. E agora aqui, ó, vou dobrar essa minha abertura aqui, alinhar ela bem, vou passar. E a mesma coisa com o meu forro também. E aí já passo também o meu forro. Gente, então aqui eu passei toda a minha peça, já coloquei alguns alfinetes. E agora aqui por esse lado eu vou rebater toda a minha costura, aproveitando para fechar aqui essa abertura que ficou. Ó, e agora aqui eu já rebati toda a minha costura, ficou desse jeitinho. E é isso, pessoal, viram como fica lindo a nossa peça? Então eu coloquei ela aqui, ó, como vocês viram, além de servir para colocar toda a sujeirinha que vai cair da overlock, quando você terminar de costurar, você pode deixar aqui o seu suporte. Tem aqui, ó, essa parte do suportinho de tesouras. E como eu falei pra vocês na aula, eu tô deixando a descrição dos materiais que eu utilizei aqui nas informações desse vídeo. Mas como eu falei pra vocês, ó, eu utilizo a mesa extensora na minha overlock. E essa mesa extensora vocês encontram também lá no site da Janome. Eu vou estar deixando as informações e o meu cupom de desconto logo aqui nas informações do vídeo. Caso você utilize a sua overlock sem a mesa extensora, você vai perceber que ela fica bem menorzinha. E aí você pode tirar a medida, diminui um pouco e faz aí de acordo com o tamanho que você precisar para sua overlock. E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aquele seu joinha, ele incentiva muito o meu conteúdo. Se você quer mais vídeos como esse, se você gosta de vídeos para você poder decorar e organizar o seu ateliê, comenta aqui abaixo, deixa para mim a sua sugestão de vídeos, aproveita, já se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!